Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa, eu gostaria de fazer um contraponto, senhor presidente, em relação a uma declaração que eu ouvi na imprensa hoje pelo marido da prefeita e também pelo presidente do DCE, e eu gostaria de contextualizar os fatos. Primeiro que eu acredito que há um equívoco por parte do marido da prefeita, quando ele diz que nós entramos com uma ação em 2009 para pedir o mandato da prefeita por conta da lei do nepotismo. Em 2009, nós vereadores, fomos citados hoje, o vereador Justino, o vereador Jean e eu. Mas o que acontece, de fato, que em 2009, nós entramos com uma consulta junto à promotoria da moralidade pública acerca da lei municipal que vedava o nepotismo. O promotor nos respondeu dizendo que havia discussões por conta da súmula 13, que a lei que ora estava posta poderia também ter algum vício de iniciativa, mas que se fosse incluso na lei orgânica o artigo que veda o nepotismo, valeria a lei orgânica, e o vereador Amarildo esteve comigo naquela ocasião conversando com o promotor Aristeu Xenofontes Lenz. Eu fui a presidente da comissão que revisou a lei orgânica, o vereador Amarildo foi o relator, o vereador Justino e outros vereadores compuseram a comissão. Então, não há fundamento nisso que o marido da prefeita coloca, de que já houve um arquivamento por conta da mesma ação. Então, houve uma consulta que teve uma resposta por parte do promotor e, na sequência, a Câmara de Vereadores trabalhou em cima da lei orgânica e foi incluso o artigo que veda o nepotismo, artigo 90, aprovado por 9-2 na ocasião. E, na sequência, a Prefeitura entrou com uma ADIM para torná-la inconstitucional e, no ano passado, houve já um primeiro manifesto do relator, derrubando esta liminar da prefeita, considerando a constitucionalidade da lei orgânica apenas sem o julgamento do mérito, mas o relator considera que a lei orgânica está valendo no nosso município e é baseado nisso que o promotor da moralidade pública proferiu a sua ação e a juíza acatou, então, acabando, então, em promover a exoneração da Fedra e do Ivo Conel. E hoje, ao meio-dia, eu escuto esse senhor dizer, então, que vai derrubar a liminar, que isso não tem fundamento, enfim, uma série de colocações que foi feita por ele, mas que, na verdade, não me cabe aqui dizer qual é o segmento dos próximos julgamentos. O que nós queremos é esclarecer os fatos para que a população conheça os fatos como eles são. E o que tem até o momento é isto. E quanto ao senhor Luiz Fernando de Almeida, eu louvo a iniciativa deste jovem postulante a um cargo nesta Câmara de Vereadores, mas eu quero, se puder, recomendar alguma coisa para esse jovem, que ele faça uma política bacana, uma política nivelada por cima, porque dessa política feia de atacar pessoas e vereadores, eu acho que não combina mais nos dias de hoje. Então, ele tem acredito que ele tenha bons modelos para serem seguidos dentro do próprio partido que ele está, e aqui na Câmara de Vereadores não há necessidade de ele querer se autopromover, dizendo que ele é o responsável por tudo isso, porque se existe alguém responsável em promover esta situação, foi a Câmara de Vereadores quando aprovou a lei orgânica do município de Jaraguá do Sul em 2010. E eu fico realmente triste quando eu vejo essas posturas de jovens políticos que podem realmente fazer diferença no contexto. Eu acredito em novas lideranças, eu parabenizo pela iniciativa, inclusive, senhores vereadores, no dia que foi aprovado aqui, ou que não aprovamos o aumento de vereadores, eu fiz uma colocação aqui na tribuna, foi naquele dia que houve o manifesto do relator quanto à ADIM, e provoquei que essas mesmas entidades que estavam contra a Câmara de Vereadores para aumentar o número de vereadores, que também se manifestassem em relação ao nepotismo, e ele, então, o DCE, teve também a coragem de abraçar a causa da Câmara de Vereadores nessa situação, o que culminou com esta ação judicial. Então, só para ficar bem claro, houve esta ação por conta
de uma série de fatores, mas que a Câmara de Vereadores fez o seu papel, sim, é o nosso papel legislar. Fazer com que as leis sejam cumpridas é papel do Judiciário. Então, parabéns ao Judiciário, uma vez que a Câmara de Vereadores também poderia, sim, tomar uma atitude por descumprimento de lei. Mas, para que isso acontecesse, haveria necessidade de termos 8 votos. E, infelizmente, pelos rumos que tomaram a Câmara de Vereadores, nós não teríamos mais votos o suficientes para tomarmos uma atitude nesse sentido por descumprimento de lei. Então, o Judiciário fez a sua parte, a Câmara de Vereadores fez também a sua quando aprovou esta lei e aprova tantas outras, mas o seu cumprimento depende do Executivo e o descumprimento do Judiciário tomar uma atitude, e a Câmara de Vereadores, quando tem votos para tanto, que não é o caso mais, infelizmente, e é por isso que eu defendo a independência do Poder Legislativo. Nós temos obrigação constitucional de defender os interesses da coletividade do nosso município aqui de Jaraguá do Sul. Mas eu parabenizo o Judiciário, que fez o seu papel acatando, então, a representação de um munícipe ou de uma instituição como o DCE. Então, eu gostaria de colocar as coisas na ordem dos fatos como elas ocorreram, para que não haja mais nenhum equívoco e que a população tenha a informação como ela é, dentro da verdade, dentro daquilo que acontece. Vereador Jean, à parte. Obrigado pela parte, nova vereadora. Na verdade, esse relato é importante para resgatar esses acontecimentos, o que foi colocado. Eu, como digo, não estava nos últimos dias na cidade, hoje de manhã vi essa notícia pela internet. Gostaria até de ir mais além, que inicialmente, quando esta casa aprovou, não na lei orgânica, mas uma lei ordinária, a questão do nepotismo, na época o prefeito era o prefeito Moacir Bertoldi, que prontamente cumpriu o que a lei determinou. Ele foi realmente bastante ético, bastante coerente naquele momento. Na sequência, esta casa deu os encaminhamentos necessários para a inclusão na lei orgânica, por isso se segurou tanto tempo, o medo era esse. Isso aqui está muito claro dessa vez aqui, com essa decisão da juíza, que aprovando o nepotismo, a casa caía. Tá? Agora está mostrado que essa casa fez a sua função, aprovou, eles espernearam, e agora a juíza determinou o quê? É lei e tem que cumprir. Então, está na hora de começar a botar ordem nessa casa. Gostaria também que a CIG se pronunciasse em relação a essa situação, que normalmente, quando é contra o Legislativo, são os primeiros a bater, mas quando é no nosso caso, aí fica mais difícil. Então, gostaria de parabenizá-la pelo relato e acho que está sendo feita justiça na hora certa. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Jean, por sua contribuição. E também o senhor lembra de um fato interessante, que no dia da aprovação da lei orgânica havia um evento do lançamento do Jaraguá Digital, na CIGES, e naquela ocasião eu era presidente desta casa e fui veemente destratada e ofendida pelo marido da prefeita, quase ex-secretário, me chamando, inclusive, de irracional por estar frente a esse legislativo aprovando uma lei que beneficia somente a comunidade e que vem em favor do artigo 37 da Constituição. Então, eu quero também, mais uma vez, referendar que desde aquele dia eu sou perseguida constantemente pela administração, mas que em momento algum me intimidei e continuo fazendo meu trabalho e vou fazer, independente de ameaças ou do que quer que seja, porque eu acredito que a população também sabe quem é a vereadora Natália e sabe quem são as pessoas que fazem uma política decente e as pessoas que fazem uma política rasteira. Obrigada, senhor presidente.